Boa noite a todos. Vamos dar seguimento ao nosso projeto das nossas lives. Hoje a gente vai falar com um tema muito importante para toda a cadeia de transportes, que é o seguro ambiental. Vamos aguardar um pouquinho que a gente está aí, todo mundo vai entrar. Os convidados, o Elias, o Marco e o Folegatti, já estamos entrando ao vivo aí. Boa noite, Marcos. Boa noite. Muito boa noite a todos. Elias. Então, hoje a gente vai falar com o João Carlos Folegatti, que é o diretor da EcoResponder, uma empresa de regulação de sinistro ambiental. Vamos conversar com o Marco, da Sustenseg, especialista em seguros ambientais aí, e o Elias, que é o nosso consultor, que vai nos ajudar na live aí. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Então, estamos aí na nossa sexta live, da Via Gold. E na última live que nós fizemos, a gente teve bastante questionamento, sobre seguro ambiental, como é que funciona isso, quais as implicações e tudo mais. Então, estamos aí hoje com duas feras, João Carlos Folegatti, da EcoResponder, tá certo? E o Marco Ferreira, da Sustenseg. Queria que vocês se apresentassem aí para o nosso pessoal, para a nossa audiência aí, pode ser, rapidamente? Lógico, deixa eu começar então. Sou o João Folegatti, já apresentado pelo Admiro Elias. Eu sou sócio-diretor da empresa EcoResponder, empresa de atendimento de emergência. Só retificando um pouco, Laudimir, nós não atuamos em regulação de sinistro, nós atuamos em emergência ambiental. Ok. Meu nome é Marco Antônio, muito prazer. É uma honra estar aqui. Eu passei muito tempo subscrevendo riscos ambientais em algumas seguradoras do mercado brasileiro e hoje eu tenho a Sustenseg e faço alguns serviços nessa área, em especial de inspeções ambientais. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, uma honra. Vamos lá. Então, gente, nessa live de hoje a gente vai falar bastante sobre seguros ambientais, o que envolve todo esse processo do meio ambiente, que é um tema bastante relevante, que vamos falar muito sobre as responsabilidades civil de todo mundo aí, transportador, embarcador, corretor de seguradoras, enfim, vamos lá, vamos começar. Vamos nessa. Marco, vou te fazer 3 perguntas em uma aqui. Vamos lá. Tá bom. Por que contratar um seguro de responsabilidade civil ambiental? A segunda, é obrigatório por lei o transportador e o embarcador contratar um seguro de responsabilidade civil ambiental? E a terceira, as apólices hoje emitidas no Brasil, elas têm cobertura no Mercosul? Perfeito, Aldemir. Obrigado pela pergunta. A primeira, acho que não quero ser exaustivo aqui, mas criando um argumento mais... Basicamente, a gente estava falando sobre a importância da contratação do seguro ambiental, do seguro de riscos ambientais. Eu mencionei um pouco sobre a primeira forma que a gente pode enxergar, que é a proteção do próprio segurado diante de algum evento danoso ao meio ambiente, que possa ser causado, por exemplo, ao longo do transporte de cargas em rodovias, Elias e Laudimir? E, basicamente, eu acho que essa proteção financeira é importante, porque, de fato, um dano ambiental pode ter valores que a gente dificilmente estima no início, na partida, Por outro lado, eu também falei que existe uma tendência grande na questão ambiental do ponto de vista de práticas corporativas, Elias e Laudimir? Então, o seguro também é uma ferramenta ESG. Vocês devem ouvir essa sigla já há algum tempo. Quer dizer, é uma ferramenta que agrega corporativamente, E para a marca também, dos nossos transportadores, por exemplo. Ou seja, eu posso até transformar esse seguro numa vantagem competitiva, Muitas vezes a gente tem uma diferença aí numa concorrência onde eu consigo ganhar um negócio, Do ponto de vista legal, é importante assim refletir sobre o âmbito federal. Basicamente, a gente não desconhece, por hora, alguma legislação que torne isso obrigatório. Mas existem muitos projetos de lei, que estão lá na Câmara Federal, no Senado, e é bom aqui uma dica é acompanhar, sabe, Elias e Laudimir? Porque, de fato, isso pode acontecer a qualquer momento. Existem PLs e PLS também que estão lá tramitando. Isso pode ser relevante, E, sobre a última pergunta, Laudimir, Mercosul,
Existe sim algumas, acho que quase todas, se não algumas dessas seguradoras mais importantes possuem uma extensão muitas vezes, né, Laudimir, para a Mercosul, né? E o Sim, quanto isso é sim. desafiador, não é mesmo, Laudimir? Enfim, eu imagino que para vocês e para todo o nosso público, né, é importante entender essa dimensão além do território brasileiro, né? E como Sim. essas leis lá se operam. Então é importante ficar olhando isso também. Desculpa se eu Muito me bem. alonguei, tá? Primeira vez que eu participo Perfeito. aqui. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo aí. Vamos lá. Ok. Ô Marco, a gente está falando em dano ambiental, mas assim, para o pessoal que está nos assistindo e não tem muito familiaridade, né, Sim, com o segmento, com esse tipo de seguro, quais as mercadorias, as principais mercadorias que podem gerar, muito causar bom. esse dano ambiental? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Posso sim. Eu tive algumas experiências na época subscrevendo, né, esses riscos, né, no balcão do outro lado, né? E a gente citava muito assim, o que vem na primeira cabeça nossa é combustível, né? Via de regra, hidrocarboneto em geral, a gente sempre tem um receio e ele tem um potencial poluidor, né? Mas a gente pode avançar Certo. nisso, tá, Elias? Eu acho que nós podemos citar aqui tipos de carga diversos, como por exemplo até soja, milho. A gente tem situações em que a gente tem danos ambientais causados por esses produtos transportados, né? Produtos de consumo, por exemplo, uma carga de shampoo, que aparentemente, né, pode ser algo que inofensivo, mas dependendo do evento eu posso ter um problema ambiental gravoso, né? E eu posso falar de coisas também como leite, extrato de tomate, suco de laranja, né? Eu não sei se faz parte da rotina, né? Mas basicamente existe uma conexão, né, Elias, que a gente pode fazer entre o produto, o potencial poluidor dele, por exemplo, quando ele é classificado ONU, né? Isso fica mais na nossa cabeça, né? Mas quando ele não está classificado, se ele Certo. atingir um meio como um corpo d'água, né? Um corpo hídrico, nós podemos ter um problema grave ali, inclusive com mortandade de peixes. Elias, posso Inclusive fazer um. o próprio combustível do veículo, né? É isso que eu queria fazer um comentário. Perfeito. Não é raro a Não empresa errado. de emergência atender um acidente com carreta vazia, carga nenhuma. Só que no acidente rompeu o tanque de combustível e aqueles 300, 400, 500 litros de óleo diesel, vocês não têm ideia o dano ambiental, o estrago que faz. Então, é comum também, não basta só ter carga. O próprio veículo em si pode ser um causador, né, de um dano ambiental. Sensacional. E é importante Muito, olhar as apólices, né? Desculpa, Elias Aldemir. Olhar as apólices sobre esse aspecto, né? Tem que estar lá Uhum. escrito, ó, tem a previsão, né, que o dano ambiental causado pelo, né, o óleo combustível, pelo óleo lubrificante, pode estar coberto, né? Uhum. ok, Uhum. muito bom. Muito bom, gente. É, Folegate. é uma informação importante, Uhum. né? Porque Perdão. É talvez. uma informação importante que normalmente quando a gente fala num dano ambiental, muitas vezes o que vem à mente é só o produto químico, é só o risco do produto químico no ambiente, né? Isso. Na verdade, existe uma abrangência muito maior, né? Perfeito. É isso mesmo. Porque para o órgão ambiental de cada estado, para ele não importa se a causa do dano, né, foi a carga ou se foi o óleo diesel. É um dano ambiental Perfeito. e ele vai aplicar todas as sanções ao transportador e a quem de direito aí. Perfeito, muito bom. Né? Muito legal. Folegate, Pois não. uma coisa. Você como emergência, por que é importante o contrato com uma empresa de emergência e não somente acionar em casos de emergências? Bem, Qual é a diferenciação disso? Valdemir, qualquer compra de serviço que você fizer, ou de qualquer produto que você fizer numa situação de emergência, você paga um preço. Se você contratar qualquer serviço, qualquer produto, uma situação normal, que eventualmente você pode utilizar, certamente você vai pagar muito menos. Então, por que contratar uma empresa de emergência? Primeiro, essa empresa ela está disponível 24 horas por dia. Então, a central de atendimento funcionando dia e noite, o ano todo. Outra coisa, numa emergência, se você não tem um contrato pré-definido, você não sabe quanto você vai pagar por isso. Certo? Quando você tem um contrato com uma empresa de emergência, você já tem pré-definido o custo da mão de obra, dos serviços, dos materiais, ou seja, tudo isso para evitar surpresa no final.
Essa frase aí, eu vou usar, acho, hoje, eu acho umas 3 ou 4 vezes. Surpresa no final, mas no final vocês vão entender por quê. Então, todo o serviço, todo o produto contratado na emergência, ele é mais caro. Entendeu? E outra coisa também, uma empresa de emergência, ela é autorizada também a elaborar o PAI, que é o Plano de Atendimento de Emergência. Também nós vamos falar um pouco mais adiante disso, provavelmente, porque é um documento que é exigido para determinados transportadores ou que transportam determinados produtos. Então, quem pode fazer isso é a empresa de emergência. Então, se você é corretor de seguros, quer ter tranquilidade, quer ter um sono tranquilo, faça um contrato com a empresa de emergência. Você não, né? O seu cliente, né? O nosso segurado. Assim, é tranquilidade para todos. Muito bem. Muito bom. Ok. Só finalizando, uma empresa de emergência, eu também venho do mercado de seguros, assim como o Marco, a maioria de vocês, né? Então, por analogia, eu entendo que a empresa de emergência, para o seguro de transporte, para o transportador, funciona como uma assistência 24 horas para o automóvel ou para a residência. Você tem uma empresa disponível a qualquer hora do dia e da noite para atender em qualquer lugar do Brasil. Muito bom. Tá certo. Ô Folegatti, me diz uma coisa. Então, as empresas de emergência também são comissárias de avarias e reguladoras? Queria que você falasse um pouquinho disso. Não é bem assim, não, Elias. Muito embora essas empresas, né, possam atuar no mesmo cenário, só que em momentos diferentes. Né, são atividades bem distintas. Por que eu digo possam atuar no mesmo cenário? Então, você tem um acidente, tem um sinistro. Geralmente, o primeiro a chegar é o regulador de sinistro, é o vistoriador. É uma pessoa, geralmente é um só, ele vai até o local, então ele vai tomar as providências como regulador de sinistro de transporte. Dependendo da carga, vamos supor, é uma carga de frango congelado, é uma carga de as sandálias. Ele vai tomar todas as providências, vai constatar os danos, né, avaliar os danos, recolher o salvado, fazer o transbordo da carga, e certamente esse produto não vai ter nenhum dano ambiental. Mas se de repente a reguladora for acionada para atender um acidente com carga, por exemplo, combustível, ele vai chegar lá e vai olhar. Se tiver que fazer um transbordo, fazer limpeza da pista, ele não vai nem poder chegar perto, porque os órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, ela não permite que nenhum profissional chegue próximo do que a gente chama de zona quente, né, onde há o risco de explosão, de incêndio, sem que o profissional esteja equipado com os devidos EPIs. Então, uma empresa de emergência, ela manda uma viatura, um caminhão equipado, uma equipe preparada, treinada, experiente, para ali manipular, enfrentar qualquer situação. Então, vai ter lá EPI, de repente, para fazer um transbordo, atender uma emergência de combustível, de diesel, gasolina, é um ácido, é um produto químico. A empresa de emergência está preparada para atender qualquer situação, exceto, né, os radioativos, né, e os explosivos aí que são controlados, aí que as empresas não podem atuar. E outra coisa, né, que eu falei, é uma equipe treinada, então são técnicos, né, de acidentes, de segurança do trabalho, recebem treinamento anualmente, são reciclados também, ou seja, é muito complicado atender uma situação sem equipamento, sem EPIs e principalmente pessoas paradas e treinadas. Muito bem. Muito legal. Perfeito. Viu, Elias? Explicar um pouco a diferença de um regulador e da empresa de emergência. Entendeu, Elias? Ok. Elias, a gente está tendo uma aula aqui hoje, viu? São duas lendas aí do seguro, né? Pois é. Duas jovens. Uma série de informações aí que normalmente no dia a dia, né? Eu sou aluno de todos vocês. Verdade. É um prazer estar aqui. É um prazer enorme. É uma honra com a audiência. Todo né? dia aqui. Tá certo. Vamos lá. Me fala. Vou fazer uma pergunta para o Marco aí. Marco, quais o tipo de multas que os transportadores, os embarcadores
poderiam sofrer ou poderão ser aplicadas que tipo de multas? Perfeito. E multas em caso de sinistros, acidentes ambientais, ele tem cobertura securitária? Valdemir, eu vou começar pela segunda. Via de regra, essas multas estão excluídas nesses clausulados, tá? Importante dar uma olhada no rol de riscos excluídos. Porém, existem algumas coberturas adicionais que oferecem... vou falar um título genérico, não sei se vai estar escrito exatamente assim, mas são custos de defesa em penalidades administrativas. Isso pode acontecer. Quer dizer, eles apoiam, né, o segurado com a defesa, usando um corpo jurídico, né, por exemplo, né, Elias ou Vladimir, basicamente nesse sentido, e de alguma forma isso se comunica, né, com a questão da multa, ajuda, né, não é o valor da multa, isso está fora. Mas existe aí, aqui eu vou citar duas leis, uma lei e um decreto que regulamenta essa lei, para complementar a sua pergunta. Depois a gente pode até deixar no Instagram de vocês para todos acessarem, né? A primeira lei assim, que é importante, muito importante para os nossos clientes, segurados, parceiros, né, entenderem, que é a 9605, de 1998. Essa lei ela é chamada de Lei de Crimes Ambientais. E ela prevê exemplos de sanções administrativas, multas, por exemplo, penalidades, né, em caso de eventos de poluição ambiental. Elias, então, Laudimir, a gente pode começar por aí. Essas multas estão elencadas principalmente no decreto. Eu vou deixar aqui o número, mas só depois a gente deixa isso escrito, né? É o 6514 de 2008. Okay. Então esse decreto, ele traz, por exemplo, no artigo 61 dele, ele comenta o que é poluição. Causar poluição e alterar a qualidade ambiental, estou sendo aqui genérico, né? A gente deixa isso descrito. O causador incorre nas seguintes penalidades. Aí nós temos multa diária, multa simples, temos até sanções que podem interromper a atividade do segurado, né? Isso pode causar até embargo, né, Elias? Então, é uma coisa um pouco séria, né? E aquelas multas que vão de R$5.000 a 50 milhões, né? Que é o que a lei prevê, via de regra, né? Então, assim, basicamente, e aqui eu só queria amarrar, desculpa me empolgar aqui, mas só queria amarrar um ponto que é importante. Essa lei e esse decreto, eles falam sobre situações que atenuam a pena. E aí, ter o seguro... Isso é importante. Isso é importante, porque ter o seguro de riscos ambientais pode ser muito bem encarado como, sabe, uma iniciativa que é positiva para o órgão ambiental. Então, quando o órgão ambiental enxerga que você tem um time, tem o João, tem um seguro, tem a Via Gold, né, Elias? Toda essa estrutura para responder àquele evento que você não queria que acontecesse, né, um imprevisto, e você jamais incorre nisso por querer, né? Basicamente, isso também pode atenuar a sua eventual pena, tá? Isso é legal de falar, porque às vezes a gente pensa, né, que indiretamente tem benefícios, né? Isso. Posso fazer um complemento? Desculpa, viu? Me empolguei aqui um pouco mais. Claro, deve. Também, como o Marco bem disse, a multa, ao lado da infração, a multa não é gerada no início. Teve acidente, teve a contaminação, não. É no final do processo de limpeza, né, de remediação, de destinação dos resíduos. Então, quando, por exemplo, tem aqui em São Paulo a CETESB, no Paraná tem o IAT, o IAP, tem vários outros órgãos estaduais. Então, quando termina um atendimento, depois o segurado é obrigado a encaminhar para o órgão ambiental o relatório de atendimento prestado por uma empresa de emergência, bem como o certificado de destinação final dos resíduos. Então, o órgão ambiental, geralmente, eles acompanham, né, os fiscais aí acompanham os atendimentos, todos os trabalhos em loco. Às vezes, por algumas razões técnicas, né, eles não conseguem acompanhar. Mas, geralmente, eles acompanham no primeiro dia, segundo dia, no final dos trabalhos também vão lá, né, acompanhar. Então, eles vão se reunir no final, entre eles lá, né, tem um comitê, né, deve ser mais ou menos assim, e vão discutir. Poxa, amigo, ok, acidente acontece, isso é inevitável. Em todo lugar do mundo tem acidente. Agora, o segurado, o transportador, muito bem, tomou todas as medidas necessárias, ele tinha uma empresa de emergência, o motorista era habilitado, tinha que fazer, ele era treinado. A empresa de emergência atuou, então tudo isso é levado em consideração, multa, ou às vezes também não.
Muito Luiz, bem, vamos lá. desculpa, Ok. Vladimir, Elias, o Luiz falou no chat aí que tem algumas companhias que já estão cobrindo multas. Olha que legal. Eu esqueci de comentar. O Pô, Luiz, que legal, que legal. Luiz contribuiu aí no. Desculpa, acho que é o Luiz, perdão, viu, Luiz? É que eu vi, achei muito legal. Depois a gente pode aprofundar. Vamos lá, vamos lá. Ótimo. Ô, Elias, o Folegatti não tem que dar uma segurada nele. Ele gosta de uma latinha aí, senão ele vai a noite toda aí, cara. Pô, eu não sou Ô, de... Marco, me fala uma coisa. Dentro de toda essa lógica aí, né? Como deve ser feita a comunicação para a seguradora após o evento acidental sob a ótica das seguradoras? Como é que deve ser essa comunicação Legal. para as seguradoras? Legal. Pode falar um pouquinho disso? Posso sim, na época também, compartilhando um pouco das experiências que eu tinha como seguradora, que a gente aprendeu, né? Então, basicamente assim, o que a gente Certo. vem vendo é que o evento acontecendo, a gente tem que disparar o nosso pai, vamos chamar assim, né? E esse pai, ele também, né, pode prever esse trabalho conjunto que as seguradoras gostam de enxergar com os corretores, de que mesmo que você não tenha muitos detalhes, Elias, mesmo que seja uma ponta, né, você abre lá o sinistro e já meio que tenta comunicar um contexto, né? Por quê? Porque nessa hora, de alguma forma, você tem que chamar uma empresa de atendimento à emergência ambiental, como o João aqui, né? E isso também pode ser um detalhe de tempo, né? Então, Elias, qual é o tempo que nessa resposta vai chegar no local? Então, essa comunicação com a seguradora, ela tem um detalhe aí que talvez é fluido, né? Que o corretor sempre faz muito bem, que é tentar endereçar o mais rápido possível, mesmo que seja um pontinho assim, olha, aconteceu isso, eu já estou, né, atuando, né? Mas basicamente é legal destacar que se tiver um regulador presente, como o João comentou, envolver esse regulador, sabe? Colocar esse regulador nas discussões, junto com a empresa de emergência, junto com o órgão ambiental, sabe? Um contexto um pouco mais detalhado, né? Então, olha só, Marco. Então, a velocidade dessa comunicação para a Faz seguradora diferença. pode ter um impacto bastante grande no processo e no Pode. próprio dano, é isso? Pode, exatamente. A velocidade de comunicação à seguradora, que também pode ajudar a gente, né? Nessa gestão dessa crise, vamos chamar esse cenário para o nosso segurado, né? Sim. Poxa, perder uma carga e também ter um problema ambiental é um negócio crise, né? Total. Então, basicamente, a gente né, tenta pedir esse apoio e abrir esse canal. E uma coisa que talvez seja, como o João mencionou, seja um detalhe importante, quer dizer, a rapidez, né? Que nós, por exemplo, vamos pensar numa contenção de uma poluição num corpo d'água, né, Elias? Cara, se você for mais rápido, menor, né? Você expõe a sua pólice e o seu patrimônio a um risco maior. Eu tive um sinistro em que ocorreu, enfim, um problema ambiental num corpo hídrico, né? E a sorte, entre aspas, Elias e Laudimir, era que esse rio ele era muito sinuoso, sabe? Então, o contaminante foi travando nessas áreas de vegetação. E assim, você vê, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui ver isso na prática, né? E você reza, porque, meu, se isso poderia ter ido para uma cidade, né? E interrompido um abastecimento público. Né? Então, a gente tem umas situações que a gente fica... E outra, o conhecimento dos corretores, vocês, é muito grande. Quando a gente vivencia um evento de sinistro, a gente aprende tanto, né? E isso pode, né, jogar para dentro do aprendizado desse ciclo que a gente está fazendo aqui. Né? Muito bom. Tá. Aproveitando o frete, né, Marco, que, assim, uma curiosidade. Quais são alguns exemplos de coberturas adicionais que estão disponíveis aí que podem ser acrescentadas visando a contratação pelo segurado? Tu mencionou dessas novas coberturas, né, que tem companhia que já fazem as coberturas para multas, inclusive, né? Além dessa, pode citar outras? Podemos, ó. Uma que veio de um aprendizado em outras carteiras foi a cobertura de gerenciamento de crises. Que ela tenta, vou resumir, essa cobertura ela tenta aportar um capital para o segurado, né? Que vai ser usado, por exemplo, para uma assessoria de imprensa. Olha que interessante. Então, porque de fato a imagem do nosso segurado, às vezes a marca, né? Aquele emblema, aquilo tem um valor incomensurável, não é? E às vezes um evento ambiental, não é, Elias? É um monte de gente opinando, aí vem o Ministério Público, aí vem uma empresa. Aí você fala, meu, e a minha marca, né? Eu tenho o meu cliente, ele não pode me enxergar dessa forma, né? E aí você usa
Olha que legal, né? Você usa essa cobertura como um ativo, né? Para que você possa estudar e ver se ela é viável, né? Para você, para cada caso. Fantástico. Um outro exemplo que a gente pode ter é aquela cobertura que eu acho que vocês já conhecem com mais tranquilidade, que é a extensão do percurso fluvial ou marítimo, sabe? Às vezes, né, eu já tive casos de clientes, por exemplo, que atravessavam rios em balsas, né? Para poder chegar no outro lado da margem. Então, quer dizer, tem que estar claro, né? Nós temos uma proteção para esse momento, né? E aí a gente também tem essa possibilidade. E por fim, aquela que eu já falei, que é essa de custo de defesa para penalidades administrativas, que talvez possa ser útil também para alguns segurados nossos, né? Desculpa, eu me coloco como Via Gold, tá? É nossos aqui, né, de todos vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, claro. Desculpa. É muito importante esse tipo de conversa, porque para a gente é tudo muito novo, responsabilidade civil no Brasil, né? É isso mesmo. E o seguro ambiental para nós também não tem muito tempo de vida aqui não, né? Então Sim. Então é importante, Marco, que a gente esclareça muita coisa. Explore, é muito legal bater esse papo, é muito legal mesmo. E nós podemos também... Vou te dar uma chance aqui. Te dar uma chance, não deveria, mas vou te dar essa oportunidade. Fala um pouco sobre a EcoResponder aí. Proposta da empresa, onde atua, como atua, diferenciais e etc. Quantos segundos eu tenho? Como? Quantos segundos uns 3 eu ou tenho? 4. Tá, já foi. Bem, a EcoResponder é uma empresa, né, de emergência química, muito jovem, eu diria que se não a mais jovem do mercado. Nós estamos fazendo agora em julho 3 anos, né, de operação. Ela surgiu muito em função de uma situação de mercado no final de 2018, né, que, né, eu, mas meu sócio, a gente foi, né, por muito tempo aí, vários corretores de seguros, transportadores também, nos incentivaram, né, a criar uma empresa de emergência. Então, a gente pensou, analisou e criamos, né? Então, o que eu diria diferencial para outras empresas tal. Nós, em todo o segurado, o corretor, ele é colocado por vários, aqui nossa central de emergência, do desenvolvimento dos trabalhos de limpeza, de recuperação. Então, o segurado ou o corretor, às vezes ele fica até saco cheio. Pô, você manda muita informação, não precisa passar nada no final. Eu falei, ok, mas nós temos como prática aqui, como zelo, é colocar o corretor e o segurado a par a passo de tudo que está acontecendo. E outra coisa também, quando tem situações que precisa contratar recursos, precisa contratar máquinas, hidrovácuo, jato, serviços de limpeza de remoção de resíduo, destinadora de resíduo. Então, nós colocamos o segurado, o corretor, né, a par de tudo que está acontecendo. Então, ele ajuda nos a decidir por qual empresa, se ele tem alguma já de preferência, ok. A decisão é soberana do segurado, desde que os custos estejam dentro de mercado, né? Isso não pode fugir. Outra coisa também que eu já ouvi, né, de vários corretores aí, até transportadores também, por exemplo, na nossa atuação. Como já foi falado aqui bem claro, nem todo produto transportado ele vai gerar um dano ambiental. Muito embora o leite o suco de laranja, por exemplo, pode gerar um dano ambiental, mas nós temos produtos aí que, por exemplo, a ureia, temos também farelo de soja, e dependendo do cenário, é um produto que não é agressivo ao meio ambiente, né? e tem um valor comercial. Não como salvado, mas o que a gente propõe, né? E é muito bem aceito aí pelos corretores, segurados também. Então, esse produto, que ele tem valor, né? Não para vender como salvado, mas de repente pode ser utilizado em alguma lavoura, de algum agricultor ao longo ali, próximo ao local do acidente. Então, em comum acordo com o segurado, ou com o embarcador também, ele tem que dar o de acordo. E, principalmente, o órgão ambiental, dando de acordo normal. Então, nós localizamos aí interessados nesse subproduto, digamos assim, do acidente, né?
da emergência, e ele recolhe todo esse produto e leva para a lavoura dele. O que seria aí 10, 20 toneladas de resíduo, poderia ser gerado, poderia ser um custo de 20, 30, 40 mil reais no final do sinistro. Então, muito bom. Isso que a gente fala, para não ter... Flegatti. Pois não. A EcoResponder possui Alô? uma empresa de destinação de resíduo. Está me ouvindo? Elias? Sim. Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu pergunto, Todos deixa eu só ouvindo? concluir a pergunta. Deixa eu só Pois concluir é. a pergunta. É. Eu pergunto isso porque há conflitos de interesse entre empresas de emergência e empresas destinadoras, certo? Então, Certo. me explica um pouco isso. Bem, a EcoResponder é uma empresa de emergência. Nós não temos participação ou qualquer vínculo com empresa destinadora. Como eu falei anteriormente, quando há resíduo, tem que ser aqui para destinação, cotamos 3, 4 empresas, o segurado em comum acordo decide conosco para quem quer que encaminhe. É conflitante, por um lado, viu? Logicamente que em toda a área da emergência química, todo o processo, o resíduo vai ter que ir uma empresa destinadora, isso é fato. Só que a empresa de emergência ela tem como missão, além de minimizar as perdas, tal, é gerar o menos possível de resíduo. Porque o resíduo é o grande vilão no final do sinistro. Se você pegar em qualquer relatório de regulação, tem lá 400 mil reais, por exemplo, final, pode ver, pelo menos 50% mais é com a destinação de resíduo. Então, Ok. E me fala uma coisa, Flegatti. Hoje, como é que está? Nós estamos aí num país de dimensões aí, gigantes, né? Como é que está o atendimento da Eco em termos de Brasil? Quantos pontos de atendimento? Fala um pouquinho disso para a gente, já que a gente está num país aí de dimensões continentais, né? Continentais, é isso aí. Hoje atendemos em todo o território nacional e Mercosul. Temos em torno de 183 no Brasil e também nesses outros países. Nós temos aí uma vantagem, nós temos mais de 165, 170 que nós chamamos de primeiro no local. Qual é a função dessa pessoa? Vamos supor, temos um acidente no norte de Tocantins, divisa com o Piauí. Para eu deslocar uma viatura até lá, de qualquer que seja a empresa, não tem viatura ali. Equipe a 400 quilômetros, 500 quilômetros. É muito longe. Então, antes de deslocar qualquer equipe, esse primeiro local, ele vai até o local, porque está bem distribuído, e nos dá faz um reporte do cenário. Que fomos acionados e o nosso primeiro olhar é o seguinte, é um incêndio na lona do cacta. Simplesmente é emergência. Está pegando fogo, já foi extinto o fogo, então não é emergência. Isso não, a gente é né, da equipe, da viatura, desnecessário. Faz sentido. Faz todo sentido, sim. Vamos lá. Alô, tá me ouvindo? Elias, está me ouvindo? Vamos continuar nossa conversa aí. Marco, diz uma coisa. Qual é a importância da proximidade do segurado nos processos de respostas emergenciais em relação às seguradoras? Muito bom. Eu acho que eu vou pegar o gancho, então, com a resposta do próprio João, viu, Laudimir? Porque, veja, se a gente pensar que num local desse evento nós podemos ter, inclusive, a presença de um órgão ambiental, basicamente, se nós tivermos essa proximidade, né, entre segurado, corretor, atuando na resposta primária, sabe? Eu tenho que mandar um funcionário meu, mesmo que ele não seja um funcionário, Laudimir, da área ambiental. Mas se for possível,
essa relação com o órgão ambiental é um dos pontos que nos faz pensar nessa pergunta, sabe? Que é a importância de você representar a sua empresa perante o órgão fiscalizador, né? Esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto que eu diria para você é assim, eu vou pegar o gancho. Vamos imaginar que a gente tem um rotograma, tá? Que ele percorre aí o centro-oeste inteiro. Será que nós, você, por exemplo, Aldemir, nós podemos, através da Via Gold, pensar em mapear alguns locais de resíduo nesse rotograma? Olha que legal. Por quê? Porque na hora que a gente tiver um evento, às vezes a gente não gasta muito, não vai gastar dinheiro, a gente só vai tentar conhecer esses caras e a gente tem rapidez depois para entender onde estão, né, os nossos possíveis locais de destinação, não é mesmo? Então, desculpa se eu estou viajando muito aqui, mas é mais nesse sentido de viver aquele momento do problema, né, para que a gente possa responder e corroborar, né, no processo de resposta. Tudo ideal, né? Eu sei que as situações são muito peculiares, não é mesmo? A gente sabe que... Isso. Cada caso mas me desculpa. E a abrangência disso é muito grande, né? Exatamente. Dificilmente nós teremos 2 sinistros iguais. Exato. É isso aí. Agora, esse exercício é importante. Ô Marco, me diz uma coisa. Consegue dar alguns exemplos para a gente de riscos cobertos e tipos de despesa após um evento acidental, além da multa que tu já mencionou, isso, né? Mas tu pode citar alguns outros exemplos de despesas que normalmente uma empresa tem após um evento desse tipo? Isso. Vamos dividir então entre a parte ambiental do evento em si e a parte jurídica, né? Aí eu vou puxar um gancho caracterizando o que é a responsabilidade ambiental. Ela é tripartite, né, como se fala, do ponto de vista jurídico, né? Eu, como advogado, tento explicar assim, ó, tem um pilar que é o pilar civil ambiental, é onde você discute a reparação daquele dano, né, Aldemir? Tem o pilar administrativo, onde ocorrem as discussões sobre multas, por exemplo, né? E tem o pilar penal. Esse é complicado. Então, quando a gente tem um evento de poluição, nós podemos responder nas 3 esferas, né, Elias? E aí, se você pensar nisso que você comentou de custo de defesa, além da multa, nós podemos ter a presença, por exemplo, do Ministério Público. E se o Ministério Público for para o local, ele pode instaurar um inquérito, concorda? Esse inquérito pode virar uma ação civil pública, pedindo a reparação de um eventual dano ambiental. E isso é custo de defesa, por exemplo, né? Então a gente tem que ficar ciente com as consequências. Eventualmente a gente enfrenta, né, essa situação, né? Desculpa se eu fui muito longe, mas tentando aqui montar o quebra-cabeças, né? E basicamente. Agora, quando a gente olha para a parte ambiental pura, vamos dar exemplo prático. A gente pode ter gastos com membranas de algum tipo de contenção, material absorvente, né, João? A gente pode ter gastos com algum tipo de produto químico que eu preciso usar para reagir com aquele que eu estou tratando, para tentar conter. Eu posso ter, de alguma forma, gasto com aquilo que, às vezes, se esquece, né? Mas quando acontece o dano e a gente retira, por exemplo... Desculpa, João. Não, continua. Não. Tem recursos contratados, máquinas, caminhões... Exato, máquinas. Eu ia comentar sobre uma coisa que às vezes preocupa, viu, Elias? Por quê? O evento acontece, a gente faz a retirada do solo. Eu vi um caso recente. E mandamos, por exemplo, esse solo para uma destinação, um coprocessamento, por exemplo. Ele foi contaminado com óleo, combustível, por exemplo. Aí, o que acontece? O órgão ambiental fala, olha, eu quero uma análise laboratorial de solo e água subterrânea. Olha isso. Aí, entra uma outra figura, que é aquele laboratório de análise físico-química, que você tem que achar um para mandar uma amostra. Ele vem, né, faz a coleta de amostras, tudo seguindo as NBRs, tudo técnico. E essas amostras, elas vão indicar... Alguém tem que interpretar isso, Elias, né? E aí entra a figura... Pois é. E aí entra a figura das consultorias de remediação ambiental. Olha quanto é, complexo. Que é uma outra figura que vai montar o que a gente pode chamar aqui genericamente de plano de remediação. E aí esse plano, ele tem começo, meio e fim, pode custar? Muito caro. Muito caro. Muita grana. Nessa linha, Marco. Nessa linha. Por exemplo, um sinistro ocorrido há uma semana, foi feito todo o trabalho emergencial, limpou tudo. Quanto tempo depois o órgão ambiental ele volta para recolher novas amostras depois de quanto tempo? Olha, tem de tudo. Eu já vi cenários que se exige 15 dias depois do atendimento, tá? E outro detalhe, viu, Aldemir, é importante você falar. Vamos imaginar o seguinte, que aconteceu um evento, né, João, com um tempo bom, tá? Não estava chovendo. 3 dias depois chove.
Que loucura. A chuva, ela vai mover o contaminante se ele ainda estiver lá, né, João? E aí o João vai ter um desafio maior, que é tentar entender aonde isso está, né? É óbvio. Desculpa, João, vai nessa. Geralmente o órgão ambiental não é ele que colhe, né? Geralmente não é ele que colhe o material. Ele determina que o causador, né, a transportadora, que colhe o material e encaminhe para ele a análise desse produto. Dependendo do cenário, e do produto, ele pode estabelecer, hoje não há indício de contaminação, né? Mas daqui 3 semanas vão fazer um monitoramento. Às vezes pode fazer um monitoramento, então não tem um tempo pré-definido. Isso. E ele sempre vai comparar, pessoal, desculpa, Elias, perdão. Só para fechar, ele sempre vai comparar com algumas regras legais que a gente chama de padrões, né, de contaminantes em solo. Então vai comparar, por exemplo, uma resolução CONAMA, que diz que a qualidade ambiental precisa ter X de tal produto, sabe? Então sempre vai ter uma referência técnica, sabe? Sempre vai ter um fundamento por trás disso. Marco, nessa linha, qual é a característica da responsabilidade civil ambiental pela reparação de danos e poluição e aos recursos naturais? O que você pode falar sobre isso? Nossa, perfeito, perfeito. Porque, olha só, tem 2 coisas que a responsabilidade civil ambiental, né, Elias? Você pode me ajudar também. Primeiro, ela é solidária. Então existe um conceito de solidariedade aqui importante para ser refletido. Verdade. Né? E por outro lado, ela é também, eu vou fazer a comparação, mas ela é chamada de responsabilidade objetiva. Lembra, Elias? Ela não é dependente de uma prova de culpa ou de um elemento de culpabilidade. Basta existir um nexo de causalidade entre o evento e o dano, Laudimir, para você compor a responsabilização. Então isso agrava, esse risco ele se torna tão crítico com essas 2 características. E olha só que interessante, a solidariedade, vamos pensar num cenário? Desculpa que o João vai me ajudar. A gente teve um sinistro, tá? Nós todos somos de uma transportadora. Aí nosso resíduo ele foi para um aterro, Laudimir. E esse aterro recebeu lá tantas toneladas do nosso resíduo, né? Aí um mês, um ano depois, uma outra característica, não prescreve. A responsabilidade civil ambiental... não prescreve? Não prescreve. Não tem uma lei, né, Elias, para isso. É óbvio que tem o Código Civil, mas é um entendimento do STJ, tá? O STJ, em várias decisões, né, Elias, já entendeu que a responsabilidade civil ambiental ela é imprescritível. Isso é importante também, né? Agora, imagina que a gente mandou, tá? E eu tive sinistro, tá? Na Itaú, na época, quando eu trabalhei lá com isso. O aterro foi, de alguma forma, denunciado e o Ministério Público viu que tinha uma contaminação ambiental nesse local. Para apurar a responsabilidade do aterro, que estava quebrado, olha só, o aterro não tinha patrimônio financeiro, Elias, para responder ao dano ambiental. Não é solidário? O que o MP fez? Pois é. Foi atrás das notas fiscais de quem tinha mandado o resíduo para lá. Juro por tudo que é sagrado, vocês, né? Assim, eu não, né? A Itaú na época pagou uma parcela da responsabilização para o nosso segurado. Que loucura. Então, o quanto é desafiador, né? É muito Desculpa, amplo, viu? né? Me empolguei aqui e falei um monte de coisa, perdão. A amplitude dessa cobertura de seguro é impressionante. É impressionante. Mas, gente, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos parceiros, nossos amigos, nossos clientes, seguradoras que estão nos assistindo e que virão próximos aí que a gente vai fazer. Vamos convidar mais gente aí, pode ter certeza disso. Eu já ia perguntar quando vai ser o próximo. O papo tá tão bom que eu até esqueci de agradecer o pessoal, né? Estamos quase aí a 50 minutos de live, né? Eu tenho uma pergunta pro Folegatti. Você pode falar um pouquinho, Folegatti, das licenças obrigatórias aos transportados? Nós temos aqui na Ecoresponder, né, uma divisão aqui só de licença ambiental. Né? O principal é com relação ao município de São Paulo, mas que envolve qualquer transportador do Brasil. Por quê? Aqui em São Paulo tem uma lei que determina que todo veículo que passe pelo município transportando produto perigoso, ele é obrigado a ter uma licença chamada LETPP, Licença Especial para Transporte Público Perigoso.
Ou seja, não é só o segurado sediado em São Paulo. Se nós temos, por exemplo, aí de São Leopoldo, um transportador, vai levar algum produto químico para Recife e vai passar pelo município de São Paulo, ele tem que ter essa licença LTPP, sob o risco de tomar multa para o transportador de R$ 8.500, em torno de R$ 8.500, e mais R$ 8.500 para cada expedidor ou cada embarcador. Então, é uma legislação muito rígida aqui em São Paulo que obriga, né, os transportadores, e pelo que eu, em conversas com vários transportadores fora de São Paulo, desconhecem isso. E isso é muito importante. Outra coisa, o pai, planta... Pois não, Valdemir? Não, era uma questão de curiosidade mesmo e até informação para o pessoal que está assistindo a gente. Essa exigência é especificamente do Estado de São Paulo? Não, município de São Paulo. Município. Qualquer veículo licenciado no Brasil, qualquer lugar, passou pelo município, não tem a licença, é essa multa. R$ 8.500 para o proprietário, né, para o transportador, mais R$ 8.500 para cada expedidor, né, embarcador. E o estado de Minas Gerais, obrigatória o veículo transportador, né, de produto perigoso, portar o PAI, Plano de Atendimento de Emergência. São multas que variam de 250 a 20 mil unidades lá de Minas Gerais, esqueci a sigla. E cada outro estado tem legislação, isso é município de São Paulo, e onde também o transportador, qualquer empresa, né, expedidor aí, ou embarque produto perigoso, ele tem que ter um pronto em até 2 horas para chegar ao local do acidente. Ou ele tem que ter uma empresa de emergência contratada. E uma empresa de emergência homologada na FEAM, que é pelo órgão ambiental, o órgão ambiental de Minas Gerais. É isso mesmo. Tá, o meu som travou um pouquinho. Ele tem quanto tempo para chegar no local, Folegatti? O FEAM é o órgão 2 ambiental horas. de Minas Gerais. Então, qualquer empresa de 2 emergência que horas. for lá tem que se cadastrar. É isso aí. Em Marcos, Minas Gerais, em até 2 dando- horas do acionamento. Seguindo aqui, Isso. quais as legislações Em que região- podemos em região citar e buscar metropolitana, verificar seus né? impactos no negócio do transportador ou do embarcador? Perfeito. O que podemos falar sobre isso, Marco? Dá aí tua aula aí para nós. Aí. Não. Maior O que você pode sugerir para a gente aí? maior carinho do mundo. Eu fiquei pensando aqui agora rapidamente, mas eu vou tentar Vamos lembrar uma citar. coisa pro pessoal, né? Que a consultoria do Marco hoje é de graça, hein? Mas não, que isso. Verdade. Todos aqui são muito, Aproveita. conhecedores do tema. Eu vi aí vários comentários muito legais. Eu adoraria conhecer as pessoas. O Cristiano aí mandou e tal. Muito legal, eu agradeço, viu? Eu pensei assim, ó. Eu pensei que se a gente puder. Depois eu vou mandar essa lista, tá? Para vocês porem em algum lugar aí. Mas basicamente, a gente pode pensar, no ponto de vista federal, uma das principais leis ambientais que nós temos é a 6938 de 1981, chama Política Nacional do Meio Ambiente. Ali tem uma série de regras, conceitos importantes. Inclusive, o artigo 14 dessa lei fala sobre aquele conceito que eu comentei aqui de solidariedade, tá Eu bom? vou anotando aqui para depois eu saber o E que cobra. eu faço na hora de vender esse seguro aí. Isso, usa como argumento. Os nossos colegas corretores usa como argumento. É importante. Outra lei, nós já falamos sobre ela, a 9605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais. Isso, essa lei é importante ficar alerta com ela. Outra lei que é legal a gente ficar ciente é a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Política Nacional de Resíduos Sólidos. É 12.305, de 2010. Essa lei, ela fala muito de resíduo. E a gente tem, né, o transportador, por exemplo, ele tem cenários onde ele gera resíduo lá num local onde ele opera, né, numa garagem, né, ou numa oficina. Então ajuda ele também, não só na rota, né, mas também no negócio, né, que eu estou tentando pensar como o amplo, né. Então isso é importante também, essa lei é federal. Nós não podemos esquecer jamais das instruções normativas do IBAMA, hein. Tomem muito cuidado, existe até uma autorização para transporte perigosos interestadual que o IBAMA é responsável por emitir. Então, temos que ficar alerta com o IBAMA. Instrução normativa, por exemplo, número 5
de 2012. Depois eu mando também, tá? Eu deixo Manda isso aí, escrito, tá? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar são as resoluções de transporte de produtos perigosos da NTT, né? Não podemos esquecer jamais. A antiga 420, as novas recentes, atualizadas, né? Então, acho que talvez isso seja um apanhado, tá? Basicamente, assim, eu gostaria de falar algumas outras, mas eu vou mandar alguns links, tá, Laudimir? O Elias também, para que vocês Ok, possam compartilhar. ótimo. Consulta rápida, né, João? Coisa que o segurado, né, o Isso. transportador pode pegar rapidamente. Perfeito, muito Informação bom. nunca é demais, não é mesmo? É isso aí. É, muito, 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 muito. Sim, Muito bom, verdade, cara. verdade. Muito bom. Eu É, fico a gente feliz. até eu vou comentar uma situação que houve com um segurado nosso Aham. e houve um vazamento do caminhão no Olha. pátio do embarcador, Nossa! entende? Olha isso. Olha só como é que são as coisas. Às vezes não dá valor para esse tipo de coisa, né? Mas o vazamento do óleo desse caminhão deu um problema muito sério. Tiveram que fazer toda uma limpeza. Comenta um pouco Nossa! mais sobre isso, Marco. O que isso pode agravar? Conta aí. Perfeito. Olha só, a primeira coisa que eu penso aqui você pode gerar uma área contaminada num terreno de um terceiro, né? Imagina o BO disso, né? Quer dizer, isso vai envolver lá uma área física, né? Onde o solo, por exemplo, se isso for num solo arenoso, imagina, isso pode percolar para o lençol freático, Elias. Pode ser pior do que, né, João? Não precisa ser superficial, isso pode ser Sim. crítico, né? Então, basicamente, assim, a primeira coisa que eu imagino é como a gente imagina que o caminhão está parado, por exemplo, né? A gente não ter, né? Então é importante também enxergar carga e descarga. Olha só, nunca esquecer desses momentos, né? E, obviamente, se a gente tem repouso, ou se a gente está lá parado, ou carregando, ou descarregando, ou mesmo, né? Então, do ponto de vista ambiental, a gente poderia aí equacionar um problema ambiental de longo prazo, tá? Isso poderia gerar uma área contaminada gravíssima e, obviamente, gastos, né, com isso. Que exemplo interessante, viu? Nunca tinha visto, Verdade. eu nunca tinha visto. São coisas que daqui a pouco a gente não dá muita importância, né? Vazou, É, mas, né? isso, às vezes Sim. fica. Uhum. E outra coisa, é sempre importante, assim, o próprio. Uma coisa que a gente às vezes não dá, fica por fora, assim, mas basicamente, por exemplo, o MOP, lembra do MOP? Para aquele nosso cliente que tem, né, o transporte perigoso, a importância desses treinamentos, não é? Então, às vezes, isso é até risco excluído de apólice, gente. Vamos ficar alerta, porque às vezes, né, vocês conhecem muito, mas às vezes a gente pode ajudar um nosso conhecido ali, um colega que não se atentou a isso, né? A gente aprende todo dia, Verdade. né? Todo dia, todo dia. Gente, nós temos 5 minutos de live ainda, nós temos uma hora aí, Aham. está se terminando o nosso tempo. É pouco. Se alguém Tempo. quiser fazer uma consideração, falar mais algum exemplo que tiver, Elias, quiser fazer alguma pergunta a mais, fiquem à vontade aí. Tem uma pergunta que o pessoal mandou aqui para a gente, para a Eco Responde. Quais são as companhias seguradoras que vocês têm parcerias hoje? Dá para falar um pouquinho, Volegatti? Sim, lógico. Hoje nós temos contrato já de operacional em ordem alfabética, AIG, Porto Seguro e Tóquio Marine. Então, para todo segurado que fechar um seguro com essas empresas e optar pela Eco Responde como empresa de emergência, o contrato de emergência e o PAI é gratuito, exceto se precisar de alguma licença ambiental, mas se não precisar, o contrato é gratuito. Olha aí, ó. Muito bom, muito bom. Entendeu? Eu queria, não sei se vai sobrar tempo ainda, eu queria passar uma mensagem para os corretores de seguros, que acho que é a maioria, né, nesse Claro. evento aqui. Eu me deparo até quando eu trabalhava em seguros, e hoje também me deparo muito com a situação, tem apólices, né, tem um LMI de R$30 mil, R$50 mil. Isso não é seguro. Então, se é para fazer seguro, faça bem feito. Avalie bem o risco, veja que tipo de produto transporta o segurado, as rotas que ele usa, porque eu já vi, né, não é difícil, um sinistro ambiental quebrar um transportador. É Não é verdade. difícil. Então, Sim. quando vocês forem levar até um segurado, né, mostrem para ele a importância do dano ambiental, o que pode acarretar, e principalmente se não tiver um seguro adequado. Geralmente a preocupação, eu posso ter um caso, já tivemos casos aí de R$50 mil o valor da carga transportada. E o dano ambiental e o trabalho, todo o serviço de contenção, de limpeza, ficou em mais de R$400 mil.
Nossa. Então, é a mesma coisa seguro de automóvel. Fazer um seguro contra terceiros de R$30 mil, esquece, não é seguro. Não cobre nada. E a mesma coisa no ambiental. Verdade. O pessoal está perguntando aí, Muito bem. quando vai ser a parte 2 aí? Tem temporada. Tá chegando um monte de mensagem aqui. É temporada. O assunto tá bom. Temporada 1, 2, 3. É tipo o Walking Se o Dead. cachê for bom, Temporada. É um assunto tão abrangente. Muito né, bom, que muito bom. Tem um dia inteiro para falar sobre isso. é legal. Não, é muito. Eu só tenho a Dando agradecer. exemplos Foi uma e honra. Verdade. conversando. É isso aí, muito bom, gente, muito bom. Ó, Mais uma vez, me desculpe, obrigado a todos. Só um Vamos segundo, me agradecer. desculpe algumas... Vai, tá acabando aí? Vai lá, vai lá. Pode falar. Ó, desculpe algumas interrupções minhas aqui, que a emergência está acontecendo. Tem 2 vezes que nós estamos atuando, então, prioridade, sobretudo. É isso aí. Imagina, tranquilo, tranquilo. Agradecer o pessoal que está nos assistindo, né? Os parceiros, amigos, clientes. Agradecer a vocês dois pela disposição, por compartilhar aí uma parte da bagagem, do conhecimento de vocês. Imagina. Foi de grande valia, né, Valdemir? Muito bom. Eu, como corretor de seguros, gostaria de agradecer às seguradoras por nos proporcionar, né, produtos e poder oferecer aos nossos clientes, que antigamente a gente não tinha esse tipo de produto. Verdade. Né? Então, hoje as nossas isso seguradoras aí Bem são observado. de alto nível, atendimento muito bom. Equipes técnicas, né? Muito bom. Exatamente, equipes todas preparadas para isso, muito bom. Muito bom. Polegatti, parabéns pela tua empresa, obrigado por ter Pô, participado. eu agradeço. Eu que Marco, agradeço o convite, uma honra. um abraço, um beijo no coração aí. Muito Beijo obrigado para vocês. mesmo. Foi muito Fiquem bom. com Deus. Um abraço para todos, obrigado aí, muito obrigado aí. Obrigado, tá, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Um Tchau. abraço, Elias. Boa noite a todos. Boa noite, bom negócio para todos. Obrigado a todos.